Ciao ragazzi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mariana Silos, eu sou co-hunting de moda na Itália e o vídeo de hoje são com as tendências de modelagem da temporada de outono e inverno 2020-2021. Vamos lá? Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha no meu último vídeo, porque nele eu comentei sobre os comportamentos por trás dessa temporada de inverno. Antes de falar sobre as tendências, modelagem, cores, aviamentos, tecidos, é muito importante a gente entender qual é o contexto, né, que a gente está vivendo, o que é que esses desfiles eles trouxeram para nós enquanto roupa, né, enquanto comunicação de moda, para daí sim a gente entender as tendências e talvez vocês ficarem mais livres nas criações de vocês. Então já tá lá no meu canal, vocês podem dar uma olhada. E aí vocês acompanham com mais clareza essas próximas tendências, tá bom? A primeira tendência que eu trouxe aqui pra vocês é a mistura de formas. Pra quem assistiu o vídeo, que entendeu um dos temas, né, que eu comentei, no caso eu comentei 3, entende o que essa tendência de modelagem quer dizer, né? Essa questão da dualidade que eu mencionei, sabe? De ter sempre dois lados. E também da igualdade de gênero, que eu não soube me expressar muito bem no vídeo, mas era isso que eu queria dizer, né? Entre o feminino e o masculino trabalhados juntos, que simbolizam mesmo essa igualdade de gênero. Então essa mistura de formas, ela vem representando esse contexto, né? Então pode ser trabalhado numa mesma peça, vamos supor uma blusa, um recorte aqui. Daqui para baixo vocês fazem ele plissado, volumoso, em um tecido leve. Daqui para cima uma modelagem mais magrinha, em um tecido mais pesado, sabe? Então tem essa dualidade, essa mistura de formas, leve com pesado, plissado, volumoso, com um mais fininho, entende? Então é uma dualidade de todos os sentidos, materiais, texturas, formas, né? Apliques, ter contextos, um street style com mais delicado, sabe? Enfim, ter essa mistura fica bem interessante, fica bem legal e ela simboliza esse tema da dualidade e da igualdade de gênero. Outra tendência muito forte mesmo foram os franzidos, as nervuras, os recortes em determinados tipos de peças, né? A Chanel trouxe recortes nas calças, mas outras marcas como Dior, Prada, Chanel também trabalharam bastante nas saias. Então, os franzidos, as pregas e as nervuras, elas estavam muito presentes, como vocês vão ver na imagem. Vocês podem trabalhar de diversas formas, em vestidos, em saias, em calças, na parte de baixo de uma blusa, em manga, sabe? Fazer vários recortes na manga, que legal que vai ficar, sabe? Dá movimento para essas peças e é bem interessante. Então, essa é a segunda tendência. A terceira tendência foram os babados. Não foram babados tão românticos, tá? Foram babados mais de todos os gêneros. Também em recorte, sabe? De uma blusa aqui numa gola, com um ar mais aristocrático, sabe? Eu senti muitas eras políticas sendo tratada na passarela, como a época inspirado muito em The Crown, uma época um pouco mais da década de 20, outra um pouco mais aristocrática, sabe? Então tiveram várias referências de épocas políticas muito importantes, então vocês podem trabalhar esses babados também inspirados na história da moda, em algum determinado período histórico da indumentária, que é bem interessante, como esse da aristocracia, por exemplo. Mas o babado esteve muito presente em volumes, em gola, longos, curtos, nas mangas, e aí vocês podem brincar bastante na inspiração de vocês, tá bom? Outra tendência muito forte e que provavelmente vai estar escrita em todos os textos sobre tendência de outono e inverno foram as franjas. Menina do céu, essas franjas deram o que falar. Elas estavam assim, sendo trabalhadas de todos os jeitos. Acho que foi na Gucci que ela dava um efeito que a franja parecia o cabelo da modelo, sabe? Uma coisa assim bem interessante. Então franjas em vestidos longos que saíam desde aqui de baixo ou só na saia. Franjas misturada nessa mistura de materiais com a transparência, sabe? Bem interessante. Franjas curtas, franjas longas, franjas só na cintura, franja só na parte de cima, franja só na manga, franja só, sei lá, na saia, sabe? No gingado.
Enfim, as franjas estiveram assim em quase todos os desfiles. Vocês podem trabalhar com esse movimento e que pode ser bem interessante. Nos últimos desfiles, essas franjas, elas vieram muito com um ar country, né? Dessa vez, ela vem mais com algo mais sofisticado. Uma outra tendência que eu coloquei aqui, que eu acho interessante, são as capas. Eu muito dificilmente falo sobre tendências de casacos, né, de peças mais pesadas, porque não tem nenhum sentido para o mercado brasileiro. Mas dessa vez eu trouxe as capas porque eu achei muito interessante, porque dá para brincar com o inverno que a gente tem aí no Brasil de várias formas para criarem peças bem interessantes, sabe? E a capa ela entra bem, porque ela não tá aqueles casacos pesados, ela pode ser trabalhada em um tecido um pouquinho mais levezinho, sabe? Não nesses tão pesadões que a gente usa aqui na Europa. Ela pode ser trabalhada com uma capa mais curtinha, só que ampla, ou uma capa longa, mais slim, né? Então a capa ela foi bem presente, ela é bem bonita assim, ela é estampada em um xadrez ou lisa mesmo, talvez um colorido dando um tom de cor, né? Que eu vou falar da cor no próximo vídeo. Enfim, acho que dá pra brincar bastante, que aí vocês brincam com as franjas e as capas, as mangas, sabe? A capa por cima, dá pra fazer várias composições legais, tá? Então se joguem nessa capa aí. E pra terminar, não poderia deixar de falar sobre a alfaiataria, que foi assim incrível, da mesma forma que foi incrível no desfile masculino e que eu comentei muito, também está sendo aqui, porque a alfaiataria ela veio muito com uma pegada street, sabe? É a desconstrução mesmo dessa linha sofisticada, de profissional, para uma linha mais despojada, digamos assim. Então as formas que eles trouxeram, né? As calças elas eram mais largas ou elas eram mais fininhas e mais curtinhas. Elas tiveram volume grande, sabe? Como por exemplo um super casacão, sabe? Um super terno. Tiveram muitos recortes extravagantes, então terninhos não seguiram aquela mesma linha sempre, sabe? Alguns recortes triangulares, enfim, brincando bastante com as formas e com a modelagem. Nas fotos vocês podem ter esse exemplo e acho que são essas as tendências que eu recolhi para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário, curte e me siga. Gente, a maior parte das pessoas que me assistam não me segue. Me seguem, hein? Eu vou ficar esperando vocês. Um beijo, até a próxima e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.